Capítulo 65 – Sinal Sinistro. Já havia havido vários casos antes, quando o chifre foi soprado. A cada vez, várias dúzias de bestas demoníacas atacavam, principalmente uma após a outra, mas toda vez que a milícia experiente conseguia empurrá-las de volta. Então, quando Roland ouviu o som do chifre mais uma vez, ele não entrou em pânico. Ele calmamente suspendeu o treinamento e mandou Venda e Lightning de volta para o castelo para descansar. Ele também ordenou que Anna protegesse Nana, que iria ao centro médico para esperar a chegada de soldados feridos. O próprio Roland correu para as paredes com Nightingale. Inesperadamente, quando Lightning ouviu as ordens de Roland, ela começou a protestar. Embora eu já seja um experiente explorador da fronteira ocidental do continente, ainda estou para testemunhar um ataque em larga escala de bestas demoníacas. Se eu não compreender essa chance, não sou digno de me considerar um explorador por mais tempo. Então, eu peço a você, Sua Alteza, me deixe viajar junto com você. Roland não hesitou nem por um momento em rejeitar o pedido da jovem bruxa e disse a Vendi para ter certeza de que Lightning se comportaria. Afinal, eles não podiam perder tempo quando uma horda de bestas demoníacas atacava. Então, ele olhou para Nightingale e perguntou se ela estava pronta para ir. Ela assentiu, pegou a mão de Roland e levou para o nevoeiro consigo mesma, movendo-se diretamente na direção da parede, uma vez que ele soube que Nightingale poderia trazer qualquer outro objeto que ela estivesse em contato com ela na névoa. Roland imediatamente ficou viciado nesse tipo de viagem. No nevoeiro, eles podiam atravessar obstáculos e ignorar o terreno. Eles foram capazes de atravessar vários metros com um passo, então esse tipo de viagem era muito agradável. Quando chegaram ao pé da parede, Roland encontrou um canto onde ninguém podia vê-lo e saiu do nevoeiro para caminhar até a perspectiva sozinho. Olhando para o deserto distante, ele só podia ver o mundo de branco em vez da esperada grande invasão de monstros demoníacos. Isso foi um alarme falso. Ele também podia sentir a confusão vindo da direção da milícia, que já havia assumido suas posições de defesa. Quando o príncipe finalmente encontrou um machado de ferro, Roland viu que ele tinha uma expressão séria enquanto olhava para a distância com as mãos segurando a trompa. Quando Roland chegou ao lado dele, Roland imediatamente perguntou: "Você soou o alarme?" "Sim, Alteza, você vê, a voz do Iron-Axé estava muito mais seca do que o habitual. Aquele cara veio." "Aquele cara." Roland olhou com cuidado na direção apontada pelo machado de ferro. Lá, ao longe, ele conseguia distinguir uma mancha preta quase invisível, mesmo diante de um fundo branco puro, muito difícil de ser vista. A regra era que somente se fosse determinado que a patrulha não poderia resolver o problema, eles poderiam tocar a buzina. Sabendo disso, o Iron-Axé como um caçador experiente deve ter suas razões. Essa é uma espécie híbrida, Iron-Axé teve que engolir e se acalmar antes de continuar. A última vez que eu encontrei este pássaro foi há 6 anos. É realmente uma espécie híbrida? Roland franziu a testa. Teoricamente, as bestas do mal atacariam a Bastilha Longa, até o ponto em que todas elas tivessem morrido, não possuindo inteligência. As bestas não tinham nenhum conceito de retirada em suas mentes. A defesa da Longsong Stronghold nunca havia sido quebrada, mas essa besta híbrida não apenas sobreviveu, mas foi capaz de viver depois de 6 anos. Pensando no que isso poderia significar, Roland podia detectar um leve sentimento de pressentimento em seu coração. No entanto, a besta demoníaca estava tão longe que Roland só podia ver vagamente uma mancha negra, enquanto um machado de ferro era capaz de distinguir claramente o tipo de besta demoníaca. A visão de Iron-Axé tinha que ser realmente incrível. Talvez ele tenha interpretado mal, pensou o príncipe esperançoso. A besta demoníaca não fez Roland esperar muito tempo, logo começou a se aproximar das paredes, permitindo que todos percebessem seu corpo único. Não tinha o corpo grande como as bestas híbridas anteriores, mas em vez disso, parecia uma versão ampliada de um gato à primeira vista. No entanto, nas costas, tinha um par de asas que cobriam o corpo de ambos os lados quando não estavam espalhados.
Sua cabeça parecia a de um leão, mas com um par extra de olhos. Se os olhos extras não fossem para decoração, então não precisaria virar a cabeça para ver todos os movimentos feitos na área atrás. Carter e vários caçadores carregaram seus flintlocks e estavam preparados para aceitar o desafio. No entanto, o Lyron Hybrid não atacou de imediato, mas parou fora do alcance de tiro de besta, tomando cuidadosamente tudo. A postura em que ele parou estava dentro do alcance efetivo de seus flintlocks, mas a probabilidade de que a primeira pomada atingisse era quase zero. Não muito depois de parar, de repente, saltou para o lado esquerdo, abriu as asas e decolou com um corpo enorme. Como o Iron Ashe havia dito anteriormente, podia voar ou planar a uma curta distância. Depois de cruzar as barreiras, a besta demoníaca híbrida rapidamente voou em direção ao extremo oeste das muralhas, atacando a área desprotegida da muralha. Vendo tudo isso, o coração de Roland começou a bater furiosamente. Parecia um pesadelo se tornar realidade. Ele havia observado seu inimigo e julgado sua força, detectado e atacado sua fraqueza, provando que possuía alta inteligência, que anteriormente era a fraqueza de bestas demoníacas. Eles ocasionalmente atacavam a fraqueza de suas presas, mas esse era um instinto aperfeiçoado por muitas gerações ao longo de milhares de anos. Ao enfrentar um adversário desconhecido, eles não julgariam ou, ainda mais, atacariam seu alvo após uma longa análise. O que significa ter inteligência? A humanidade dependia de seu notável cérebro com excelentes capacidades para subir ao topo da cadeia alimentar desde a nascente vida nas pradarias. Por enquanto, Roland não se atreveu a refletir sobre isso. Em vez disso, ele acenou com a mão e disse ao seu cavaleiro-chefe, Machado de Ferro e seu grupo de caçador para segui-lo para abater a fera demoníaca. Apressou-se para o segmento não tripulado e pulou direto sobre a parede, deixando facilmente a parede atrás dela, e correu direto para o distrito residencial, desconsiderando todo o time de caçadores como se eles não fossem nada. A besta! Roland gritou alto. A segunda milícia vai até a parede e temporariamente defende a parede. A primeira equipe virá comigo. Neste ponto, a nova equipe não teve tempo suficiente para ser treinada. Com esse movimento, ele poderia levá-los para longe da batalha, mas se a besta demoníaca voltasse, eles poderiam atacá-la separadamente. Carter levou os guardas a seguir o príncipe. Eles eram o grupo com a força individual mais forte e estavam prontos para enfrentar o inimigo a qualquer momento. Atrás dele seguia o Iron Ashe, que liderava a equipe de caçadores equipados com armas. Depois de entrar nas áreas antigas, eles não podiam ver muito longe, já que a visão deles estava bloqueada pelas casas. Com estradas estreitas cobertas de neve, elas tinham que ser cuidadosas e limitar suas ações. Na esperança de encontrar vestígios da besta demoníaca, Roland receava que não houvesse outra possibilidade senão dispersar sua equipe em muitos pequenos e deixá-los andar pelas ruas. Ele lamentou que ele não deixou Lightning segui-los. Se ele tivesse uma bruxa que pudesse investigar a situação do ar, ele não precisaria dividir sua equipe e enviá-la para todas as direções. Depois de procurar por cerca de 10 minutos, eles de repente ouviram algumas pessoas da cidade gritarem no fundo de um beco. Mudando de direção, a equipe avançou rapidamente em direção à fonte do som. Como a maioria da milícia era de pessoas do antigo distrito, eles imediatamente percorreram as muitas ruas pequenas, dando a impressão de que estavam caminhando em seus quintais. Finalmente chegando à fonte do som, Roland viu um homem mordendo duas partes com seus órgãos internos espalhados por todo o chão, obviamente mortos. Meu Deus, é o Iron Fork, eu o conheço! Gritou alguém. Droga, em que direção correu? Perguntou o outro. Veja. A fera está bem ali. De repente alguém gritou. Logo depois que a voz caiu, uma sombra escura saiu da casa do lado direito. Acompanhado por detritos de madeira espalhada, voou diretamente através da parede de madeira de uma cabana e atacou diretamente a primeira linha de milícia, agarrando-a e mordendo-a. O Iron Ashe foi o primeiro a reagir.
Ele queria atirar na fera com sua arma, mas descobriu que sua visão estava bloqueada pelos outros membros da milícia. Tentando obter a oportunidade certa para atirar, ele se espremeu no meio da multidão e caminhou passo a passo na direção das espécies híbridas. Outros caçadores também descobriram que tinham o mesmo problema e pegaram suas armas debaixo dos braços antes de pular nos beirais ou subir nos telhados. As espécies híbridas não se importavam com os homens que se aproximavam. Ele abriu as asas, levantou-se sobre as patas traseiras e começou a tremer ao redor do soldado que havia mordido, espalhando sangue por toda parte. Vendo esta cena, enviou a multidão em pânico, fazendo com que a multidão recuasse com medo. Quando as espécies híbridas conseguiram algum espaço, tentaram saltar, mas neste momento um tiro atingiu. De repente, várias flores negras floresceram no pelo do monstro. A espécie híbrida que foi atingida por várias bolas de chumbo rugiu com raiva, jogou fora a presa em sua boca e saltou na direção dos caçadores no telhado. Quando a besta demoníaca apareceu acima da multidão, ela veio diretamente para a visão de Iron Axé, que rapidamente levantou sua arma e apontou para a fera na frente dele e puxou o gatilho. Era quase impossível perder um tiro tão perto. Estava tão perto que a pólvora entrou no nariz da besta demoníaca. A velocidade da bala não foi reduzida quando atravessou os olhos do alvo e penetrou em seu cérebro. O corpo da besta demoníaca ficou rígido e de repente caiu em direção ao chão,